Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje que nós vamos falar aqui basicamente sobre o Open Banking, que na verdade atualmente é chamado de Open Finance, né? Na primeira resolução do Banco Central, que era a resolução lá de número 1, ele era chamado de Open Banking, só que era na fase ainda que estava ocorrendo os estudos, que o pessoal ainda não conseguia compartilhar todos os seus dados, né? Então, por exemplo, eu tinha limitações para compartilhar dados de meios de investimentos, né? Era chamado de Open Banking. Agora, depois da resolução número 4, isso de 2022, ele passou a ser chamado de Open Finance a partir de março de 2022. Então, sempre que aparecer para você, você vai lembrar que essa é a nova nomenclatura. É a mesma coisa que era antes, eles literalmente mudaram o nome. Por quê? Porque agora eles falaram que esse serviço, ele é um serviço que ele tem uma integração do sistema entre instituições participantes e também autorizadas aí pelo Banco Central, né? Um compartilhamento padronizado. Inclusive eu trago isso aqui para vocês já na nossa primeira linha aqui. Galera, já se inscreve aí no canal, isso é muito importante para mim e bora começar a nossa aula. Então, Open Finance, resolução conjunta número 4. Isso daqui você encontra diretamente no site do Banco Central, caso você queira dar uma lida, não precisa, tá? É um documento bem grande e eu trouxe aqui os principais pontos, tá? Primeiro, o que vem a ser o Open Finance? É simplesmente isso, o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas entre instituições participantes e autorizadas pelo Banco Central. Então, basicamente, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: eu posso compartilhar os meus dados com uma outra instituição financeira sem eu ter conta naquela instituição financeira. Então imagina o seguinte, eu quero, por exemplo, pegar um empréstimo. Só que atualmente eu só tenho conta no Banco Santander. Aí eu chego lá, converso com o meu gerente, aí o gerente ele me passa uma determinada taxa de juros para aquele empréstimo e eu falo, gente, tá muito caro isso daqui. Né? Tem como o senhor abaixar um pouquinho aí? A senhora consegue reduzir um pouco essa taxa? Não consigo, William, esse daqui é o mínimo que a gente consegue fazer para você e tal. Qual que era a grande dificuldade antigamente, né? Sem existir esse Open Finance? Antigamente, o que você teria que fazer? Duas opções. Ou você iria procurar um outro banco, criar um relacionamento com aquele outro banco, coisa que poderia demorar, até você realmente conseguir ter acesso a um novo empréstimo nessa nova instituição financeira. Então, os bancos, eles gostam das pessoas que possuem relacionamento com o banco. E por quê? Porque isso ajuda a reduzir o risco na hora de o banco, por exemplo, de oferecer um empréstimo. Porque imagina só, o Santander, ele me conhecia, falava, beleza, o William, eu sei que ele é um bom pagador, o cara tá aqui sempre em dias comigo, já teve vários produtos de investimento, já fez seguro aqui comigo, ele tá ok, para mim é tranquilo eu oferecer esse tipo de empréstimo para ele a essa taxa de juros. Agora, o Bradesco nunca teve relacionamento comigo. O Bradesco não vai fazer ideia de se eu sou um bom pagador, se eu consigo realmente quitar minhas contas e por aí vai. Agora, com o Open Finance, não. Eu posso simplesmente ir lá e solicitar no Bradesco, que eu quero solicitar, por exemplo, no Bradesco ou no Santander, que eu quero compartilhar os meus dados lá com o Bradesco, que é a instituição final que eu estou querendo, por exemplo, fazer a comparação dessa taxa de juros. Então, eu entro ali no aplicativo do Santander, eu posso habilitar o meu Open Finance ali, ou entro no aplicativo do Bradesco e posso habilitar, puxar meus dados dessa outra instituição financeira. E aí, vantagem para eu como consumidor, eu vou poder conseguir construir um relacionamento com o banco, mesmo sem ter conta lá, porque daí o banco ele vai poder olhar e falar, poxa, olha, o William aqui, eu já sei que ele realmente é um bom pagador, ele trouxe os dados dele aqui de Santander, tá ok. Então agora eu consigo, com base nisso, oferecer para você esse empréstimo com essa taxa. Então olha, a principal vantagem de você participar do Open Finance, você consegue fazer comparação entre produtos de investimentos, né? Comparação entre produtos bancários e serviços bancários. E com isso você consegue tomar a melhor decisão na hora que você for, nesse meu exemplo, né? Financiar uma casa, um carro, o que seja. Então é um compartilhamento padronizado desses dados, tá bom? Beleza, o cliente, né, qualquer pessoa natural ou jurídica que mantém relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro, então, correntista ali do banco. Basicamente isso que está querendo falar aqui, tá?
Instituição transmissora de dados, ó, a instituição que compartilha com a receptora. Então, ó, você tem aqui a transmissora. Então, transmissora de dados, ela é responsável por fazer o compartilhamento com essa receptora. Então, você foi lá e solicitou o compartilhamento de seus dados do Santander, que foi o exemplo que eu dei aqui, para o Bradesco, que vai ser o receptor. Beleza? E a receptora, ó, é aquela instituição participante que apresenta a solicitação de compartilhamento à instituição transmissora. Então, ela recebeu essa solicitação para receber esse compartilhamento de dados. Detentora da conta, né? Então mantém a conta corrente, de poupança ou de pré-pagamento, de livre movimentação pelo consumidor. Então, nesse meu exemplo, eu dei aqui que eu tinha conta aqui no Santander, então o Santander seria o transmissor e também o detentor da conta. E o iniciador de transação de pagamento inicia a transação de pagamento sem ter os valores transferidos na prestação de serviço. O que vem a ser isso daqui? Isso aqui é importante. Essa daqui ela vai ser uma instituição que é como se ela tivesse aqui, ó. Vou dar o exemplo do seguinte. Eu tenho a conta no Santander e eu estou indo fazer, por exemplo, uma operação de pagamento aqui para um determinado lojista, tá? Só que eu estou sem meu cartão, estou sem nada, não consigo fazer esse pagamento. Existe essa instituição que ela consegue fazer a intermediação, então ela consegue fazer com que o Santander transfira o recurso diretamente aqui para esse lojista, tá? Então existe essa iniciadora de transação de pagamento. Ela não detém os meus recursos, ela simplesmente faz essa troca de valores, beleza? E isso daqui também é possibilitado por conta desse Open Finance. E o contratante de serviço de encaminhamento de proposta de crédito, ó, mantém contrato com o correspondente no país por meio digital para possibilitar ao consumidor solicitar proposta de operação de crédito por meio de plataforma eletrônica mantida pela contratada. Então, basicamente, são esses aqui os participantes do Open Finance. Os objetivos e princípios, né, incentivar a inovação, promover a concorrência, aumentar a eficiência do sistema financeiro e também do sistema de pagamentos brasileiro e promover a cidadania financeira. Então, inovação, a gente sabe, né, é um sistema que inova, é uma tecnologia chamada de disruptiva. O que vem a ser essa tecnologia chamada disruptiva? Tá bem aqui embaixo. Ela rompe padrões de comportamentos anteriores, né? Então, imagina, um exemplo que nós temos são as famosas fintechs, né? Começou pelo Nubank ali, com cartãozinho de crédito. Então começou a romper padrões antigos. Antes as pessoas elas tinham que, às vezes, manter um relacionamento extenso ali com o banco. Elas não tinham competitividade. As taxas dos cartões de crédito eram elevadas. Então o pessoal pagava muitas vezes mensalidade para ter aquele cartão. E atualmente, basicamente, você tem um monte de cartão aí gratuito, né? Óbvio que tem uns que te dá benefício, que você tem que pagar ali uma certa mensalidade e tal. Mas foi uma tecnologia que veio de maneira disruptiva, então começou a romper padrões anteriores de consumo. E o Open Finance dessa mesma forma, ele tem esse poder de ser disruptivo porque ele vai romper padrões anteriores de consumo de serviços bancários. Então eu hoje em dia posso compartilhar meus dados e fazer essa consulta com vários outros bancos, isso que faz relação com a cidadania financeira. Cidadania financeira significa o quê? Eu, William, tenho a capacidade agora de conseguir comparar os produtos de investimentos, os serviços bancários, produtos bancários de maneira geral e tomar a melhor decisão possível com o objetivo de maximizar as minhas receitas, meus lucros e minimizar os meus custos. Antigamente isso não era possível, então eu ficava meio que refém, né, de um mercado no Brasil que, querendo ou não, ainda é oligopolizado. Você tem poucos bancos que dominam basicamente mais de 80% aí da população brasileira. Então a gente tem altas taxas de juros, é um mercado com baixa competitividade. Com isso daqui você já ajuda, de uma forma ou de outra, reduzir um pouco esse custo ao consumidor final, tá? E promove a concorrência. A concorrência é sempre muito bem-vinda, justamente por esses benefícios que eu falei aqui para vocês, tá? Tranquilo, vamos passar aqui então para o nosso próximo. Aqui eu trouxe uma parte também da resolução conjunta, né? Pode até tirar o número 1 aqui, coloca o número 4, resolução conjunta número 4, de quais são os compartilhamentos que nós podemos fazer, só para você ter uma ideia. Ó, você pode compartilhar dados de canais de atendimentos, então tá aqui, ó, canais eletrônicos, demais canais disponíveis, dependências próprias, correspondentes no país. Posso compartilhar dados de produtos e serviços,
tanto lá na minha conta corrente, conta poupança, conta de pagamento pré e pós-pago, operação de crédito, câmbio, isso aqui é importante, tá? Faz um asterisco aí. Então, posso compartilhar minhas operações de crédito e de câmbio que eu fiz com outro banco. E detalhe, tudo isso vai ter que ter consentimento meu. Não existe isso de compartilhar os dados com outro banco sem que eu, cliente, dê o aval. Eu tenho que falar, não, eu aceito, eu estou consentindo aqui, eu vou autenticar lá no meu aplicativo, vou confirmar e aí beleza. Aí ele vai para validação e aí faz o compartilhamento. É vedado o banco simplesmente, eu presumo que o William queira compartilhar os dados dele. Aí ele vai lá e me coloca no Open Finance. O banco não pode fazer isso. É vedado, tá? A própria resolução, ela veda isso daí. Ok? Então, eu posso fazer esse compartilhamento desses produtos e serviços. Aqui tem também conta de depósito a prazo, segurança e previdência complementar, cadastro dos clientes, dos representantes, então posso compartilhar meus dados também, né? Então dados, por exemplo, dados da minha empresa, eu quero compartilhar com uma outra instituição, posso fazer, e transações também, então não são somente produtos e serviços, tá? Lembrando que essa questão de investimentos você consegue compartilhar também, isso está relacionado aqui a produtos e serviços. E transações que eu fiz na minha conta corrente, poupança, pré-paga, pós-paga, transações de crédito, câmbio, e por aí vai. Tudo isso eu posso compartilhar com o Open Finance. Aqui estão as etapas. Então, basicamente, necessário primeiro obter o consentimento do cliente. Aí a solicitação de compartilhamento de dados e transações e serviços tem que ser efetuada exclusivamente por canais eletrônicos. Então, vamos supor que a prova pergunte para você o seguinte: o banco enviou um formulário para um cliente preencher para que ele consiga compartilhar seus dados no Open Finance. É vedado, é somente por canais eletrônicos. Ou você acessa o seu celular e coloca lá na página da Internet Banking do seu banco em questão, ou você acessa aqui pelo aplicativo do seu computador, por meio eletrônico. Tá? Tem que ter a interface de acordo com a resolução do Banco Central, que é uma interface padrão para todos os bancos, né? Então, padrão no sentido de que essa interface ela vai ser objetiva, clara, transparente, vai passar as informações necessárias, vai te mostrar a validade que você vai compartilhar os seus dados, e ela tem que ser, principalmente de tudo, segura, né? Porque você está lidando com dados das pessoas. E existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados que traz várias exigências em relação ao tratamento de dados, tá bom? Então lá eu passo, primeiro consentimento do cliente, depois você faz a solicitação de compartilhamento, então você faz a autenticação e a confirmação. Então primeiro passo, consentimento, segundo passo, autenticação, terceiro passo, confirmação e quarto passo, validade. Tá? E esse consentimento ele tem validade limitada a 12 meses. Não significa que o seu banco, na hora que você foi lá e acessou o Open Finance, ele vai te dar o prazo máximo. Às vezes você pode falar, não, só quero compartilhar durante 6 meses. Ou quero compartilhar só durante 2 meses, só para eu realmente conseguir comparar um produto aqui e por aí vai. Tá? E existe essa limitação de 12 meses. Gostaria que vocês anotassem isso. Isso daqui é importante, pode estar aparecendo para você. E aí vem a pergunta, né? Beleza, o que eu ganho com o Open Finance? Eu já expliquei a grande parte aqui para vocês, mas basicamente isso, saber quais são os produtos e serviços oferecidos, né, e compará-los, compartilhar suas informações de cadastros com a instituição que você quiser, ter acesso a diversas soluções que são desenvolvidas aqui como planejamento familiar, planejamento empresarial, tornar o seu perfil conhecido aos bancos que você não é cliente, então vai facilitar várias e várias coisas, né? Acesso a crédito, a produtos diferenciados de investimentos, e é permitido que você inicie um Pix ou outra transação de pagamento por meio da plataforma de um iniciador de transação de pagamento, que foi o que eu falei aqui para vocês nesse nosso slide inicial, né? Iniciador de transação de pagamento, esse número 6 aqui. Com o Open Finance é possível você fazer isso, ok? Detalhe importante que eu acredito que também pode aparecer para vocês, gostaria que vocês dessem uma atenção extra. Isso daqui é uma coisa meio básica, só de você observar você vai saber que o banco ele deve fazer isso. É responsável pela confiabilidade, integridade, disponibilidade, segurança e sigilo em relação ao compartilhamento de dados. Então sigilo, seus dados são sigilosos. O banco ele não pode compartilhar, por exemplo, vamos supor,
Dados sensíveis, já ouviu falar de dados sensíveis, né? Esses dados sensíveis, como por exemplo, opinião política, sua religião, isso são dados sensíveis. Ele não pode estar fazendo esse compartilhamento aqui. Então tem que ter essa questão do sigilo, isso é importante. E o banco ele vai designar um diretor responsável por compartilhar esses dados. E esse diretor tem que elaborar um relatório semestral referente ao compartilhamento desses dados e o serviço em que a instituição esteve envolvida. Então, lembrar que existe um diretor responsável nessa área e que ele tem que elaborar um relatório semestral. Perfeito? Nesse artigo 49, ele fala, as instituições que tratam o artigo 1º, o artigo 1º basicamente fala quem que pode utilizar do Open Finance, os bancos autorizados, né? Então, bancos de maneira geral, instituições de pagamentos e por aí vai. Eles devem manter à disposição do Banco Central pelo prazo de 5 anos, anota isso daqui. Aí tá lá, as informações referentes aos consentimentos em vigor, de que trata o artigo 14. O que esse artigo ele fala? Ele fala basicamente dos consentimentos. Então, a pessoa deu consentimento, por exemplo, a validade. Beleza, tem que falar para deixar nesse relatório lá que eu vou manter à disposição do Banco Central. Informações relativas à revogação do consentimento. Tá, a pessoa ela quis revogar o consentimento, ela não quer mais compartilhar os dados. Eu vou também ter que disponibilizar para o Banco Central durante o prazo de 5 anos essas informações. O registro de acesso, esse registro aqui ele faz relação com o quê? Vamos supor, você está ali na interface onde você vai fazer o compartilhamento dos seus dados e aí ocorreu alguma indisponibilidade. A instituição ela tem que manter também esse registro dessa indisponibilidade à disposição do Banco Central. Aí a documentação, que seria a impossibilidade de compartilhamento, então não conseguir compartilhar os meus dados, você tem que manter essa documentação com o Banco Central. O relatório semestral, o parecer técnico, né? Então esse parecer técnico, ele diz lá no artigo 36 o quê? Quando você vai contratar uma parceria, vai fazer uma parceria, então o banco vai fazer uma parceria com uma instituição que não é autorizada a operar pelo Banco Central. Então quando você vai fazer essa parceria, você tem que elaborar um parecer técnico e mandar para o Banco Central. Tá? E os procedimentos relativos à verificação da capacidade do potencial parceiro, então disso aqui que a gente falou. Os contratos de que trata o artigo 38, a partir da extinção do contrato, esse artigo 38 ele basicamente fala de qual que é o objeto do contrato que foi feito entre a instituição financeira aqui e a parceira que ela contratou, né, o parecer técnico ali que fez, qual que é o objeto do contrato, qual que é a responsabilidade das partes nesse compartilhamento de dados. Então esse contrato tem que ser mantido também ali com o Banco Central. Aqui os dados, registros e demais informações relativas aos mecanismos de acompanhamento e de controle desses dados e os instrumentos do termo de adesão que trata esse artigo 45, que basicamente fala de quais são as regras, os procedimentos que foram estabelecidos na convenção de bancos no momento de implementação da tecnologia. Então, quando os bancos vão implementar essa tecnologia, eles vão ter que basicamente fazer uma convenção mostrando os padrões tecnológicos e os procedimentos operacionais no compartilhamento de dados. Tem que ter o desenho da interface, como que vai funcionar essa interface onde a gente vai comunicar os dados. Tudo isso vai ser debatido nessa convenção dos bancos. O protocolo para você conseguir transmitir os dados, como que vai funcionar, isso e muito mais tem que estar nessa convenção, tá? Então, esse termo de adesão, ele basicamente fala dessa convenção aqui. Então, você pode fazer essas anotações, ok? Galera, beleza. Então, com isso, a gente finaliza essa aula aqui sobre Open Finance. Faça as principais anotações. Qualquer dúvida, pode estar comentando aqui, pode estar me chamando para eu estar te auxiliando, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!